Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 32. Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 32. Diz assim a Escritura: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Poderia ser. Meus amados irmãos, o sermão profético de Jesus em Mateus 24 foi um sermão focado no plano de Deus para Israel. Os discípulos fizeram uma pergunta e a resposta de Jesus era congruente com essa pergunta. Eles perguntaram sobre quando seria a destruição do templo. E Lucas é que dá mais destaque a isso, quando aconteceu. E foi exatamente no ano 70, quando os romanos atacaram, cercaram, sitiaram Jerusalém. Mas a outra pergunta era sobre o fim do mundo, uma tradução nossa não muito exata. A tradução exata seria o fim da era, e quando seria a vinda do Senhor. Essa pergunta, o fim da era, tem que ser interpretada à luz das profecias que os discípulos já deviam conhecer. Profecias do Velho Testamento. E aqui nós fazemos alusão às chamadas 70 semanas de Daniel. Daniel teve uma revelação de Deus, de que 70 semanas de anos, não de dias, estavam decretadas para que a nação de Israel sofresse um castigo pelos seus pecados e fosse restaurada ao favor de Deus. E começaria a ser contada da ordem vinda dos persas para restaurar a cidade de Jerusalém. Agora, a profecia das 70 semanas, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, ela contém um intervalo de tempo. Ela está dividida em 7 semanas, 62 semanas. Há uma divisão mesmo nas 69, 7 e 62. E tem uma razão de ser. Lá diz que as 7 semanas representarão o período da dificuldade para restaurar a cidade, e depois virão mais 62. Mas esta divisão nas 69 semanas iniciais, ela não tem intervalo.
embora haja uma divisão 7h62, não se coloca nenhum intervalo entre as 7 e as 62. Mas há um intervalo entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana, os últimos 7 anos, a última semana de anos. Nós concluímos que há esse intervalo, porque é dito lá depois das 7 semanas de 62, que dá 69, seria tirado o Cristo, o Messias. E o povo do príncipe que há de vir, da primeira besta do Apocalipse, o povo, ou da segunda, aí resta uma interpretação mais apurada, mas o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade de Jerusalém. Esses dois fatos, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, não estão nas 69 semanas iniciais, são depois das 69 semanas, e não estão na 70ª, que é a última semana. Então, notadamente, há um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, porque tem acontecimentos que são depois da 69ª e não estão dentro da 70ª semana. Quando terminou as 69 semanas de anos, pastor, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, lá diz que seria até o Messias. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo de Jerusalém o bendizeu naquele momento, para depois, traiçoeiramente, pedir para o crucificarem. Mas aquele foi um momento glorioso em que as pessoas celebraram a sua entrada. E Jesus ali lamentou, porque Jerusalém não foi capaz de reconhecer aquele dia. Há um lamento específico de Cristo, pelo fato de Jerusalém não reconhecer o dia da sua visitação. Ou seja, que ali ele estava se apresentando como Cristo, como um rei. Era o cumprimento do final da 69ª semana. A partir dali nós entramos no intervalo, dentro do qual o Messias foi crucificado, depois a cidade de Jerusalém foi destruída, e a 70ª semana, portanto, foi adiada. Note, as 70 semanas foram decretadas para o plano de Deus para Israel. Então, nós temos um intervalo, porque pelo fato de a nação de Deus, Israel, ter rejeitado o Messias, Deus constituiu um outro povo. Este povo é a igreja. Ele veio para o que era seu, o judeu, os seus não receberam. A todos quanto receberam, não interessa os judeus ou gentios, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como a nação de Israel rejeitou, entrou a época da igreja, a dispensação da igreja. E somente quando a igreja for trasladada, arrebatada da terra, então voltará Deus a olhar para Israel, e a 70ª semana, a última semana de anos, os últimos 7 anos dessa grande profecia irão se cumprir. Quando os judeus liam a profecia de Daniel, eles percebiam que havia um intervalo, acontecimentos que não estavam nas primeiras 69 e nem na 70ª semana, mas eles não sabiam o que era aquilo. Por isso que lá na carta aos Efésios, Paulo fala do mistério que esteve oculto. Era o mistério do intervalo. O que é que acontece nesse intervalo? Qual é o povo de Deus, o povo para o qual Deus está olhando nesse intervalo? É o mistério que esteve oculto, diz Paulo aos Efésios, mas agora se revelou aos santos, apóstolos e profetas que os gentios são, como os judeus, co-herdeiros da graça, e que Deus constituiu um novo homem, no caso, uma nova humanidade em Cristo, onde não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Esse mistério foi plenamente revelado no Novo Testamento. O mistério do intervalo, do porquê do intervalo, é a época da igreja, a época em que Deus constitui a igreja.
estavam inteirados disso ainda. E a pergunta deles foi com o judeu: qual é o final desta era? Ou seja, o final das 70 semanas, o cumprimento de todas elas. A 70ª semana é a grande tribulação, que é dividida em duas partes de 3 anos e meio, de acordo com o livro de Daniel e o Apocalipse. Nos primeiros 3 anos e meio, nós vamos ter flagelos e pragas, mas as 2 bestas a que vai erguer-se do mar e da terra irão, de certa maneira, conviver bem com Israel. Fará passear até um pacto com Israel. No meio da semana, entretanto, o pacto é rompido. E nos últimos 3 anos e meio, nós vamos ter perseguição aos judeus, nós vamos ter perseguição aos que professam Cristo, nós vamos ter mortes, nós vamos ter, para além dos flagelos, das pragas, a batalha do Armagedon ao final dessa grande tribulação. Então, meus amados irmãos, a curiosidade dos discípulos era sobre esse momento, a conclusão da 70ª semana, quando o milênio começa. Inclusive, nós podemos perceber que eles ainda estavam preocupados com isso quando Jesus ascendeu. Porque quando Jesus lhes prometeu o batismo no Espírito Santo para eles saírem a pregar por toda a terra, ampliarem, portanto, a igreja, eles ainda confundidos perguntavam: é nesse tempo que vai restaurar em Israel, Senhor? Nesse tempo que restaurará em Israel, ainda preocupado com o milênio. Mas Jesus disse: não importa a vós saber que tempos, estações, isso está reservado ao meu Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqueles discípulos que perguntaram pelo final da era, estavam perguntando pelo final da grande tribulação e início do milênio, a vinda de Jesus. Portanto, que eles estavam querendo saber era a vinda em glória, quando Jesus vai estabelecer o seu governo milenar. Por isso que quando Jesus descreve a sequência dos acontecimentos, nós não vemos aparecer o arrebatamento, porque foi uma pergunta feita por judeus. Eles criam, mas queriam saber sobre as profecias de Deus para Israel. Portanto, foi um sermão dirigido naquele momento aos judeus, na sua sequência. E Jesus explicou sobre o começo da grande tribulação, o princípio das dores, do terremotos, guerras. Explicou sobre a segunda metade da tribulação, quando será introduzido no tempo a abominação desoladora, quando o anticristo vai querer ser adorado, quando Israel, enquanto nação, for perseguida. E Jesus então falou de sua vinda gloriosa à terra para estabelecer o governo milenar ao final de tudo isso. Ele disse: então se verá a vinda do Filho do Homem como um relâmpago que sai do Oriente e se manifesta do outro lado. Assim será a vinda do Filho do Homem, a vinda para salvar Israel, para pôr a juízo a primeira e a segunda besta do Apocalipse, para aprisionar Satanás, para derrotar os inimigos de Deus e de Israel, e para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, quando Jesus reinará com a igreja, que arrebatada terá vindo com ele nesse momento, já tendo sido arrebatada antes da grande tribulação. Embora, entretanto, o sermão de Jesus tenha sido direcionado aos judeus, e quando ele apresentou a sequência dos acontecimentos, ele ignorou o arrebatamento. Depois disso, ele falou no arrebatamento. Nós temos hoje, mesmo dentro do pré-milenismo, uma corrente exageradamente judaica, que não consegue ver nada sobre a igreja ou sobre o arrebatamento nas palavras de Jesus, como se tudo isso soubesse
ser nas epístolas e no Apocalipse. Embora o centro aqui tenha sido Israel, o discurso completo vai na sequência de eventos acerca de Israel. Depois que Jesus falou de toda a sequência de eventos, nós iremos ver, ele falou no arrebatamento da igreja. Esses revisionistas, que não encontram mais espaço para a igreja em uma parte dos discursos de Jesus, estão favorecendo, ainda que indiretamente, as seitas judaizantes que vêm surgindo, que colocam como se Jesus não tivesse na cabeça em qualquer momento a igreja, mas tudo fosse apenas para Israel, como eles podem estar favorecendo ao amilenismo, ao pós-milenismo, que não crê no arrebatamento pré-tribulacional, ou mesmo no pré-milenismo, que acha que Jesus só vem em glória depois da tribulação, porque estas pessoas dizem bem, se nem Jesus em lugar algum fala do arrebatamento, então é porque isso deve ter sido algo que vocês inventaram. E alguns que não creem na plena inspiração da Bíblia poderão dizer que havia um descompasso entre o discurso de Jesus e o dos discípulos. Os discípulos que falaram isso, Jesus não falou sobre isso. E nós temos que ver isso, porque essas pessoas, por exemplo, até a palavra das 10 virgens, que sempre foi interpretada para referir-se ao arrebatamento da igreja, tem sido por eles interpretada como se fosse algo direcionado a Israel que não tivesse nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então vamos entender como Jesus, depois de ter falado toda a sequência de acontecimentos, ele falou no arrebatamento. Mas antes disso eu gostaria de dizer uma coisa: por mais que Jesus tivesse aqui respondido uma pergunta dos judeus, Jesus falava aos seus discípulos da igreja, porque ele disse, embora os discípulos não estavam tão preparados para entender muito bem sobre isso, o próprio Jesus disse: há muita coisa que eu desejo dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Mas Jesus falou que sobre a pedra que era ele, a rocha que era ele, seria edificada no futuro a igreja, que nasceu a partir da sua ressurreição. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou na igreja. Em Mateus 18 ele ensina como deveria ser a disciplina na igreja. Ele diz: se alguém pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva dois. Se não te ouvir, diz à igreja. E se não ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Ele estava ensinando aquilo que seria a disciplina na igreja. Jesus falou com os discípulos sobre a igreja. Falou que Deus ia constituir um novo povo. Em várias de suas parábolas, ele dá a entender que os judeus haviam rejeitado o reino e o reino seria dado a outro povo. Mas também temos uma passagem inequívoca sobre o arrebatamento em João, capítulo 14, quando Jesus diz: vou preparar-vos lugar, e depois eu virei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não está falando aí de uma vinda à terra para estabelecer o milênio. Ele está falando de uma vida para levar os crentes ao céu. Ele disse: eu vou preparar um lugar lá no céu, e depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Ele não fala de levar os descrentes, mas levar os crentes, levar o seu povo para estar com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Paulo, em Tessalonicenses, diz assim: dizemos-vos pela palavra do Senhor, ou seja, de Jesus, que o mesmo Senhor descerá dos céus, com a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro dos santos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Nós, que Paulo diz, dizemos-vos pela palavra do Senhor. Jesus havia falado sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui em Mateus 24, todo o discurso vai sobre os acontecimentos referidos à nação de Israel, principalmente. Jesus não coloca o arrebatamento da igreja, mas ele termina tudo no versículo 31. Quando ele fala de sua vida em glória,
do homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele terminou o relato. Agora ele vai passar para as exortações aos discípulos. E nessas exortações, ele vai falar do arrebatamento. Ele vai falar do arrebatamento da igreja. Agora, quando Jesus falou em Mateus 24, é isso que nós podemos admitir, depois do relato que termina com a sua vida em glória, ele vai para as exortações, onde ele fala do arrebatamento, ele não distinguiu claramente entre sua vida em glória e o arrebatamento. Ele fala de uma, de outra, misturadamente. Porque como ele próprio vai dizer mais adiante em João, os discípulos não estavam preparados para entender tudo. Há muita coisa que ele gostaria de dizer que vocês não podem suportar agora. Então ele fala, mas não distingue. Um leitor improvisado imaginaria uma vinda só, mas é quando nós chegamos nas epístolas que a gente vê a diferenciação. E esse processo está em toda a profecia da Bíblia. Profecias do Velho Testamento sobre a destruição de Jerusalém, por exemplo, eram misturadas. A destruição do ano 70 com a grande tribulação. Quando a gente vai chegando no Novo Testamento, então as duas coisas vão sendo separadas. As profecias sobre a vinda do Messias no Velho Testamento falavam como se fosse uma vinda só, como se ele viesse e reinasse. Por exemplo, Isaías diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sua encarnação. O governo está nos seus ombros, como se ele já fosse reinar. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. As profecias do Velho Testamento elas eram confusas para os judeus, porque elas tinham aquelas passagens que falavam de Jesus como servo sofredor. Não fizemos dele caso algum, era o mais indigno dos homens. O salmista fala que suas mãos e pés seriam atravessados. E concomitantemente existiam profecias dizendo que ele vinha para reinar. E não se distinguia que uma aconteceria no momento e a outra aconteceria em outro. Até uma razão para Deus ter falado assim: é para não desculpar Israel de ter rejeitado Jesus na primeira vinda. A gente rejeitou, se Deus tivesse falado claramente, porque Deus predestinou isso aí, porque Ele já disse que a gente ia rejeitar e Jesus ia voltar a segunda vez, outra vez, de novo. Mas falava como se tudo fosse uma coisa só. Os judeus não conseguiam entender isso, era um mistério para eles. O Messias sofre o reino. O Messias nasce e logo em seguida vai reinar, como diz lá, o menino nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre seus ombros. Ou ele vai ser esse aqui, rejeitado, estigmatizado. Como os judeus não conseguiam conciliar, eles interpretaram todas as passagens sobre o sofrimento do Messias como sendo simbólicas. E as profecias sobre o seu governo como sendo literais. Por isso eles esperavam um Messias triunfante. Aquela passagem, por exemplo, do servo sofredor em Isaías, ele vai ser rejeitado, vai rejeitado entre os homens, não dizendo dele caso algum, e tal, ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades. Muitos judeus interpretavam aquela passagem como sendo aquele servo, a própria nação de Israel, comunitariamente considerado, como se essa nação devesse sofrer para que o mundo pudesse, mais adiante, entender a restauração de todas as coisas. Então, eles interpretaram simbolicamente o sofrimento e literalmente a ressurreição, porque eles não tinham uma chave que unia uma coisa a outra. Sabe qual era a chave? Era a ressurreição. Se você olhar, você vê que o Velho Testamento é carente de informações sobre a ressurreição. Tem profecias sobre a ressurreição, mas elas não são tão claras como se possa imaginar. Jesus teve que falar de sua ressurreição como uma novidade. Você nota que Pedro teve que explicar o texto lá do salmista, onde
Davi dizia: não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o meu corpo veja a corrupção. Então Pedro disse: isso não pode se referir a Davi. Se ele disse isso, é que eles achavam que era para com Davi aquela palavra. Ele disse que Davi tem um túmulo entre nós, foi sepultado. Existiam profecias sobre a ressurreição, mas elas não eram muito claras. A ressurreição era achada, que Jesus viria, se humilharia, sofreria, morreria e ressuscitaria para vir de novo, gloriosamente. Mas o Velho Testamento falava tudo como se fosse uma vinda só. E aí, quando você chega no Evangelho, Jesus já separa aquela sua vinda que era para morrer e a vinda gloriosa dela no porvir. Mas aí em Mateus 24 nós vemos a mesma coisa. Jesus fala de sua vinda gloriosa quando ele discorre a sequência histórica. Nas exortações ele fala do arrebatamento e ele não distingue nada. É como se arrebatamento e a vinda em glória ali tivessem misturado sem uma distinção. Os discípulos podem ter ficado confusos porque eles não estavam preparados para entender bem que Jesus já estava falando. Mais adiante, quando o Consolador viesse, daria entendimento a eles do que Jesus havia dito naquele dia. Então, quando a gente lê as epístolas, nós começamos a ver a distinção entre o arrebatamento e a vinda gloriosa. Particularmente nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que são consideradas o Apocalipse de Paulo. Nelas claramente se distingue o arrebatamento e a vinda de glória. Mas vamos ver aqui como Jesus fala direta e indiretamente do arrebatamento. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Isso se refere à sua vida gloriosa. A figueira é Jerusalém. No Velho Testamento, a nação toda de Israel é ilustrada em inúmeras passagens como sendo uma vinha, mas a cidade de Jerusalém como uma figueira. Lá, por exemplo, em Jeremias 24, a gente vê isso. Eu vou ler aqui só 2 versículos de Jeremias 24. Um diz: fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Nós, 2 cestos de figos, e fala de Jerusalém. No verso 8, e como os figos ruins, que se não podem comer de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Então a nação de Israel como todo é uma vinha, mas Jerusalém é a figueira plantada no meio da vinha, porque é a capital. Veja, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, é uma parábola sobre Jerusalém. Lucas 13, a partir do 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A vinha é Israel, a figueira é Jerusalém, plantada dentro da vinha. E foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O que Jesus quer mostrar aqui é a sua paciência com Jerusalém. Ele profetizou a destruição de Jerusalém, não ficaria pedra sobre pedra do templo, haveria sofrimento, ai das dragas. Ele falou da destruição de Jerusalém, mas ele foi longânimo com a cidade. Ele falou por diversas vezes a cidade, admoestando-a
de que não estava reconhecendo o dia de sua visitação. Aqui é para ilustrar que o pai, que no caso aqui é o que plantou a vinha, iria destruir Jerusalém, mas o filho estava na terra, com a sua presença na terra, ainda falou a nação, adubou, enxergou, para que ela pudesse ter resultado. Mas Jerusalém não ouviu a voz. E no ano 70 ela foi arrancada, ela foi destruída. Então a figueira é a cidade de Jerusalém. Mas aqui em Mateus 24, Jesus não está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, ele está falando da grande tribulação. Portanto, presume que a nação de Israel iria se recompor, como aconteceu na decisão da ONU de 1948, e Jerusalém voltaria a ser a capital, como Israel já entende, da nação, como os Estados Unidos têm reconhecido, como a Guatemala tem reconhecido e o Brasil sinalizou. Então Jerusalém é a principal cidade, é o centro do relógio profético de Deus. Nós falamos muito da nação de Israel, mas se prestarmos atenção, existe um centro dentro do centro. Esse centro é Jerusalém. Quando Jesus fala, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, saber se está próximo o verão, ele está querendo dizer que os acontecimentos em Jerusalém é que mostrarão a proximidade da sua vida gloriosa, conforme ele, em todo o sermão, referiu-se. Lá será introduzida a abominação desoladora, lá haverá perseguição e as pessoas, os crentes desse período terão que orar para que sua fuga não aconteça no sábado, para que não aconteça no inverno. Então, quando ele fala que, igualmente, quando vejo todas essas coisas, que coisas? Essas que ele mencionou. Quando vocês virem em Jerusalém a abominação desoladora, quando se vê em Jerusalém a perseguição mencionada da grande tribulação, então sabe-se que está próxima a vinda em glória, está às portas. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração? A geração em que todos esses acontecimentos terão se cumprido. Não passará essa geração que contemporizar esses cumprimentos, até que todas estas coisas aconteçam, até que Jesus venha em glória, plano de milênio e tudo mais. Encerre a 70ª semana de Daniel. Se alguém souber regularizar isso aqui, irmãos, me ajuda. Eu não sei aí eu mexer de som, mas se alguém souber. É o ar-condicionado? Certo. Então, nós vemos aqui, irmão, Jesus falando que quando as coisas acontecerem em Jerusalém, está próximo o momento da vida gloriosa. Aí Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora note o versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus aqui está falando do arrebatamento, ou Jesus no versículo de número 36 está falando da vida em glória? Aqui ele já está começando a falar do arrebatamento. Porque vejam bem, não teria sentido Jesus falar que não passaria aquela geração, sem que todas as coisas se completassem, e dizer que eles não deveriam saber o dia e a hora. Essa expressão não é para saber o dia nem a hora, não é o dia do calendário exato, a hora do calendário exato, não é para vocês saberem o tempo. Mas a grande tribulação indicará a proximidade, sim, da vinda gloriosa de Jesus. Jesus disse que quando eles virem aqui em Jerusalém, não passa aquela geração. Então não tem sentido ele dizer que não passa aquela geração, indicar tempo de cumprimento, e depois acerca do mesmo fato dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Aliás, lá em Atos 1, Jesus diz ao discípulo que não cabe a eles saber tempos nem estações. Portanto, fala de tempos, de estações, da grande tribulação, do milênio, o dia e a hora que é o dia e a hora que a figueira começa a florescer. Não é o dia,
da vida gloriosa. É o dia em que começa a 70ª semana de Daniel. A pergunta dos discípulos era o fim desta era. Eles estavam sabendo sobre as 70 semanas, eles queriam saber quando elas iriam se cumprir, viria a vida em glória, viria o Messias. E Jesus aqui está falando da 70ª semana, mas nós sabemos que entre a 69ª e a 70ª tem um intervalo. Então a grande questão é essa: quando os acontecimentos da tribulação acontecerem, não passa aquela geração que vai vivenciar sem que todas as coisas aconteçam sem a vida gloriosa, mas o dia e a hora em que começa essa 70ª semana, o dia e a hora em que a figueira começa a brotar, em que os sinais começam a aparecer, em que o tempo profético começa. Ele diz: esse dia e a hora que ninguém sabe. Embora a expressão está se referindo ao início da tribulação, nós sabemos que a tribulação se inicia com um arrebatamento, o que dá no mesmo. Ele está aqui, portanto, dizendo: quando vier os acontecimentos, quando a figueira começar a florescer, não passa aquela geração, mas no dia e a hora que tudo isso começa, que esse relógio profético começa a se movimentar, que a figueira começa a brotar, ninguém sabe, senão somente o Pai, indicando, portanto, que estava havendo um intervalo. Não seria corrida a 70ª semana, o início dela não pode ser previsto, e o início dela começa com o arrebatamento da igreja. Aí Jesus segue falando do arrebatamento. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, e estando duas moendo de moinha, será levada uma e deixada a outra. Meus irmãos, isso sempre foi interpretado tradicionalmente como uma alusão ao arrebatamento, que é tomado, ou arrebatado, deixado, ou deixado para a grande tribulação. Mas os revisionistas, que não querem ver arrebatamento em lugar nenhum das palavras de Jesus, mas sua vinda em glória, interpretam assim. Eu vou procurar apresentar da forma mais honesta como eles estão interpretando agora esse versículo, para a gente voltar à interpretação tradicional e mostrar que ela é superior. Eles dizem assim, no texto, no versículo de número 38, diz assim: porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles pegam essa passagem, essa parte, levou a todos. Aí lá no versículo 40, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ele diz: ah, estão vendo? No versículo 39, o termo levado se refere a juízo. O dilúvio levou a todos. Então, no versículo 40, quando diz um será levado, o outro será deixado, então levado aqui não é ser arrebatado, não. É ser levado para a destruição. E o deixado é que é o crente da grande tribulação que vai entrar no milênio. Essa é a interpretação deles. Se no versículo 39 dizem eles, o dilúvio levou a todos, e isso é o juízo, então no seguinte, quando diz um será levado e o outro será deixado, o levado é o que vai ser julgado, não tem nada a ver com arrebatamento. O deixado é que é o deixado para entrar no milênio. Vamos considerar, irmãos, essa interpretação para ver se ela é pertinente. Ela tem duas variantes. Eu vou começar pela que eu acho mais razoável até, para depois a gente ir para a que eu acho menos razoável. A mais razoável diz o seguinte, que o dilúvio aqui é na hora que Jesus está voltando, na batalha do Armagedon. Aí Jesus destrói os ímpios, final da tribulação. Destrói os pecadores, os inimigos de Israel, leva-os, manda embora. Juízo sobre eles. E então os outros vão entrar no milênio, os que forem crentes.
Os que tiverem se convertido e forem libertados da possibilidade de morte pelo regresso glorioso de Jesus. É isso que ele diz. Mas veja se isso faz sentido. Veja que o cenário, para isso teria que ser um cenário de guerra, né? Jesus teria que ir na hora da batalha de Armagedon, gente morrendo, matando. E aqui diz, vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, todo mundo comia, vivia. É esse o cenário da grande tribulação? Casavam-se, davam-se em casamento. Um vai estar no moinho trabalhando, o outro vai estar no campo, dois vão estar no campo. Será que no meio da batalha de Armagedon vai ter gente dormindo, irmãos? Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo, trabalhando no moinho, um será tomado e outro será deixado. Ele está falando de tempos que não são da grande tribulação, são como os dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, né? Se você ver, por exemplo, em Lucas, vai dizer assim, a passagem correspondente no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 17, a partir do 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, mas compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Então é um cenário que não é um cenário de guerra, é um cenário de vida rotineira. Portanto, refere-se ao arrebatamento da igreja. Vamos voltar lá para. Vamos agora em Daniel, para a gente ver no livro do profeta Daniel como o dilúvio é usado para a grande tribulação, como um todo, do qual a igreja será liberta. Daniel 9, versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Não é o 19, 26. E depois das 62 semanas, 7 semanas, 62, 69, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. No original diz: o seu fim será como o dilúvio. Portanto, está falando aqui da grande tribulação como um todo, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as salações. Ora, se a grande tribulação nos 7 anos é considerada um dilúvio, e Noé entrou na arca antes do dilúvio, então o povo vai ser livre desse momento antes que o dilúvio comece. Portanto, não tem nada a ver com o final da grande tribulação. Outra questão é a seguinte: alguns acham que essa expressão levou a todos no dilúvio refere-se só a Israel, que os que não farão parte do remanescente escolhido de Israel serão levados como dilúvio, e só o remanescente vai permanecer para entrar no milênio. Mas, meus irmãos, isso não faz o menor sentido. Essa passagem não pode estar se referindo a Israel, porque as duas figuras usadas para a ilustração são Noé, que viveu antes de Abraão. Noé, portanto, foi como o segundo Adão, pai de toda a humanidade depois do dilúvio. E os próprios de Deus falam das leis de Noé, que são universais para toda a humanidade, e das leis de Moisés, que são para a nação de Israel. Noé, portanto, é antes de Abraão, ele não pode ser tomado para ilustrar alguma coisa para Israel nesse momento. E Ló era irmão de Abraão. De Ló, em vez de vir Israel, vieram os Moabitas e os Amonitas. Portanto, se está tomando como figuras de ilustração, não figuras judaicas. Portanto, não pode se referir daí estritamente a Israel. E outra coisa, nós sabemos que durante a grande tribulação, se não receberem a marca da besta, eles vão ser degolados, eles vão ser mortos.
aí são crentes que teriam sido levados pelo dilúvio da tribulação, porque eles não permanecerão vivos até o final, para entrarem vivos no milênio. Eles teriam sido levados e eles não são incrédulos, são crentes. Aqui em Mateus, no capítulo de número 24, nós podemos observar o seguinte: uma coisa que quem defende essa posição religionista nunca menciona, nunca diz. Em Mateus 24, no versículo 39, diz: até que veio o dilúvio e os levou a todos. No versículo 40 diz: estando dois no campo, será levado um e deixado outro. O termo grego para levou, no versículo 34, não é o mesmo termo grego para o versículo 40. No versículo de número 39, o termo é aiô, para levou. E no 40 é para lambandenai, são dois termos gregos diferentes. Então, aqueles que querem dizer, levou aqui, é a mesma coisa, porque é a continuidade, mas são duas palavras diferentes. Referem-se a coisas, portanto, totalmente diferentes. Outra coisa, se o levou fosse juízo e o ficou fosse guardado para entrar no milênio, eu lhes pergunto, então o dilúvio viria antes da entrada na arca? O texto diz que primeiro Noé entrou na arca e depois veio o dilúvio. A ordem estaria invertida, o dilúvio teria vindo primeiro, levando as pessoas, e depois os outros entraram na arca do milênio? Não, primeiro veio a entrada na arca. Primeiro Ló saiu de Sodoma, só depois choveu o fogo e enxofre, só depois veio o dilúvio e levou a todos. Há uma parte interessante aqui no versículo 39, é que diz que quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Obviamente, quando aqueles que entraram no milênio entraram, todos vão perceber, vai ser visto por todos. Porque Jesus quis dizer, não o perceberam. Se isso valeria para pessoas que iriam entrar no milênio à vista de todos, essas palavras não podem ser desperdiçadas. Jesus quis mencioná-las. Ele está falando, portanto, que a igreja vai ser trasladada daqui sem que ninguém perceba, porque vai ser um abrir e fechar de olhos. Aleluia! Porque ele aparecerá apenas àqueles que o aguardam para a salvação, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 9. Portanto, irmãos, esse texto refere-se ao arrebatamento da igreja. Outra coisa, nunca poderia ele referir-se só a Israel, como alguns pensam, porque o texto diz que uns estarão na cama, outros estarão no moinho, são os fusos horários. Pessoas que estão de um lado que estão dormindo e outros que estão do lado que estão trabalhando, a questão de fusos horários distantíssimos uns dos outros, em lugares bem diferentes. Portanto, nunca poderia ser uma interpretação de que judeus vão entrar e que o judeu não vai entrar, os que forem incrédulos e o remanescente entra. Além do mais, o dilúvio levou a todos, portanto foi universal. E logo essas profecias têm caráter de universalidade e refere-se ao arrebatamento da igreja. Lá na Epístola de Pedro, na segunda Epístola de Pedro, no capítulo de número 2, a Bíblia diz assim no verso 5 em diante: não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, livrou o justo Ló, empatado da vida absoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da provação, livrar da tribulação, como Noé foi tirado antes, sabe o Senhor livrar da provação os piedosos e reservar os injustos para o juízo. O livrar os justos vem primeiro, e os ímpios são deixados para juízo. Voltando a Mateus capítulo de número 24,
para a gente ver algumas considerações finais. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas contará isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aqui se sustenta a iminência da vida de Jesus. Se fosse a vida em glória, aqueles que a aguardam não precisam agora estar ansiosos, como se pudesse vir a qualquer momento. Tem que haver o anticristo, tem que haver o pacto com Israel, tem que haver os 7 anos, mas a igreja está dizendo que pode ser a qualquer hora. Então ele está falando de uma que só se poderia ter a previsibilidade depois de acontecimentos se derem, que você pode prever os 7 anos quando ela começar. Aqui está dizendo vigiar, porque vocês não sabem, pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Em Lucas, nós temos o seguinte, no capítulo de número 21, e essa é uma passagem também do momento de exortação sobre o arrebatamento. Lucas 21, a partir do 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Note, isso não é cenário de grande tribulação, onde alguém pode estar se colocando com bebedice, com glutonaria, ali tem a morte e guerra. É o cenário agora. Aí ele diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar, de evitar, de não passar por isso. Todas estas coisas que vão acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus pregou sim no arrebatamento da igreja. E os apóstolos tomaram isso das palavras de Jesus para desenvolver e desenrolar mais ainda a revelação sobre os últimos acontecimentos. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Vamos orar pelo irmão Maurício, irmãos, que é o nosso irmão que está enfermo, né? Vamos pedir a Deus pela vida dele. Vamos orar pela vida do irmão Mariano, pelo pai do irmão Cláudio, também vamos orar por ele, né? Está enfermo, está internado. E vamos procurar, irmãos, eu não sei se sequenciadamente, toda quinta-feira, ou seja, a gente vai ter intervalos, igual o intervalo para a 79ª setembro de Daniel. E Deus é que sabe. Mas eu pretendo, durante os dias, enfatizar as profecias. Vamos enfatizar a nossa preparação para o momento do arrebatamento da igreja. Né? É hora da igreja ser como Noé. Noé preparava a arca enquanto Deus era longânimo com muitos. E ele foi pregador da justiça, foi pregador da fé. E ele advertiu e pregou, e nós temos que pregar, nós temos que advertir essa geração que Jesus pode voltar a qualquer momento. Sempre Jesus pode voltar a qualquer momento, pastor? Sempre. Mas, pastor, a Bíblia diz que a nação de Israel tinha que estar na sua terra. E quando ela não estava na sua terra, ele podia voltar naquele momento, podia, e outro dia ela só voltar para a terra dele, mas não. Pastor, o anticristo não apareceu, Deus podia voltar, podia, e todo dia o anticristo apareceu. E o templo não foi construído. Podia a igreja ser arrebatada no templo de Salomão, no outro dia ser construído em parte e começar a funcionar. Porque nós só sabemos que os sacrifícios vão voltar no templo, porque já está o tempo todo preparado. Tudo que a Bíblia diz que vai acontecer na grande tribulação podia acontecer agora, começar a acontecer agora. Então o arrebatamento é iminente. Não tem nada que tenha que acontecer antes do arrebatamento. Qualquer hora. Por isso os crentes de toda geração
viver na expectativa de Jesus. Maravilha, pode ser a qualquer momento. Aleluia. Mas nós, irmãos, temos mais razão do que todos os que viveram para trás. Porque, como eu disse, a igreja podia ser arrebatada, o cenário se montar imediatamente em seguida. Mas o cenário agora está montado. Israel está na sua terra. Os utensílios do templo estão sendo fabricados. Quando eu fui a Jerusalém, estava a maior contenda, porque teve briga lá no dia que eu fui. Eles vão lá fazer nova confusão, porque ouviram uma batedeira e dizem que os judeus estão trabalhando lá de baixo já para construir as estruturas do templo. Ou seja, aquilo que vai acontecer na tribulação já pode acontecer agora. O mundo já é global. A Europa já tem uma só moeda. Já tem cartão de crédito internacional e uma tecnologia para um chip, para uma coisa que fica implantado no corpo, qualquer que seja aí, não sei qual vai ser, já existe. O mundo todo está secularizado e opondo-se à igreja. O mundo da tribulação não é um mundo pagão, é um mundo do humanismo. O anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. A gente vê no mundo de hoje uma versão à religião, não é só a crente evangélica, não, a igreja católica também. A todo credo. Nos assuntos públicos de igreja não entra. Nos debates sobre leis, igreja não fala. Todo o cenário está pronto. E a igreja tem que estar preparada para o arrebatamento. Pastor, mas não tem que haver um avivamento antes da igreja ser arrebatada? Nós estamos ali. Sabe que não está acontecendo ali ao redor do mundo, não? Ele pode estar acontecendo ali, ele não será um avivamento como os outros, de longa duração. Ele será um grande poder de Deus para a última colheita. Haverá sim, uma chuva será de um grande avivamento, mas ele não vai ser um avivamento que vai mudar as estruturas do mundo, não os outros. E a gente vê isso, as estruturas do mundo estão blindadas. Parece que eles já sabem que o avivamento mudava no passado. Aí já estão blindadas. Leis que eles fazem para essas estruturas não serem alteradas pela igreja. De maneira que o mundo de hoje, ele é tão vigilante com a igreja, ele blindou tanto as instituições, que diferentemente do passado, que um avivamento mudava as instituições, um avivamento agora não mudaria. A gente vê um Supremo Tribunal Federal que estabelece casamento entre pessoas do mesmo sexo e ideologia de gênero contra toda a vontade da população. E não está nem aí. As instituições estão blindadas. Então não vai ser um avivamento que vai mudar o curso de decadência do mundo, mas vai trazer uma grande colheita de almas para o momento do arrebatamento. Então vamos orar, Maranata, vem Senhor Jesus, e vamos dizer, vai chover, Senhor. Manda fogo. Glória a Deus. Manda fogo. Nesse tempo, irmãos, que nós estamos, vai haver uma polarização. O Apocalipse diz: quem é justo seja mais justo ainda. Quem é santo seja mais santo ainda. David Wilson dizia isso com base em outros textos, mas nós temos lá o texto de Apocalipse. Não vai ter igreja em cima do muro, não vai ter crente em cima do muro. Ou você vai pegar fogo e ser um crente agora, ou as igrejas que não fizerem isso, é só uma questão de tempo, elas vão apostatar, elas vão se desviar, porque vai tudo se bifurcar. O final é o avivamento de um lado e a apostasia do outro. É lá Odisseia, que é rica, cheia de glória, mas que Jesus está batendo na porta para entrar, porque ele colocar Jesus do lado de fora, e Jesus não está nem ali mostrando que ele vai entrar lá dentro. Ele não está querendo mudar aquela igreja ali, porque ela não quer mudar, ele está querendo encontrar alguém lá dentro que ouça. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele, não é com essa igreja, com ele, e ele comigo. Né? Está na hora de os verdadeiros tementes a Deus saírem dessas igrejas que estão apostatadas e virem para o lugar certo. Aleluia. Mas nós estamos vendo também que no final, junto com Laodiceia, tem Filadélfia. Tem pouca força,
mas não negou o nome do Senhor. Glória a Deus! E Jesus diz: eu abri uma porta diante de ti, pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. O que é isso, pastor? É uma porta aberta para pregar o Evangelho. Cada dia que for passando, vão querer que a gente não pregue. Vai proibir entregue, proibir terminal. Vão querer que a gente não pregue, ou então vão querer que a gente pregue do jeito deles. Mas abre a tua boca, irmão. Quem abriu a porta foi Jesus. Quem abriu a porta foi Jesus. A igreja de Filadélfia foi uma igreja que não negou o nome de Jesus, que guardou a palavra de sua perseverança. E é uma igreja de porta aberta, uma igreja missionária, uma igreja que ganha alma. Se você não buscar a Deus, ser esse crente fervoroso, ficar nesse meu termo, é crente hoje, não é crente amanhã, esse negócio aí, esse vai ou não vai, você vai despencar para o outro lado. Jesus disse à igreja da Odisseia: o quanto mais quente e frio é bom, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Não quero não. Nós vamos ver a igreja aí tendo casamento dele, só uma questão de tempo. Sabe por quê? Porque começaram com a mulher pastora. Quando colocaram a mulher pastora, adotaram o feminismo. Porque, de acordo com a Bíblia, o homem é a cabeça do lar. De acordo com a Bíblia, o bispo deve governar bem a sua própria casa, então tem que ser o homem, não a mulher que governa, já que o homem é a cabeça, para que ele possa cuidar da igreja de Deus. Então, colocam mulheres no papel errado. A mulher tem muito a servir a Deus, mas não como pastora. Ela tem muito o que fazer no reino de Deus, mas não como pastora. A mesma forma de interpretar desses que defendem mulher pastora é a mesma dos homossexuais. Eles ainda não estão aceitando o homossexualismo, mas é a mesma forma de interpretação. Porque eles dizem: não, Paulo aqui falou que a mulher é para ensinar com a autoridade masculina, falou isso, falou aquilo e tal, mas tem que ver o seguinte: naquele tempo a cultura era muito masculina, era muito não sei o quê. Aí ele minimiza a força do que a Bíblia diz, dizendo que aquilo era condicionado culturalmente. O que é que os homossexuais estão dizendo? Quando Paulo falou lá em Romanos 1 contra homem com homem, mulher com mulher, Paulo estava falando dos gentios promíscuos, que viviam com homem, com mulher, com tudo mais, misturado. Estava falando daquele que nasceu homossexual. Até a ciência já disse que ninguém nasce homossexual, mas eles continuam dizendo. Aí ele diz: Paulo não conhecia a identidade homossexual. Por isso que Paulo falou que se ele vivesse hoje ele saberia. Como alguns dizem, se Paulo vivesse naquele tempo em que havia uma discriminação para a mulher, ele aceitaria a mulher pastora. Se a Bíblia é condicionada culturalmente, tudo pode ser dito, tudo pode ser reformulado. A Bíblia é a palavra de Deus, o céu e a terra passarão, e essas palavras aqui não hão de passar. Então, a igreja que aceita a mulher pastora hoje vai aceitar casamento de amanhã. Nos Estados Unidos, todas as igrejas que aceitaram casamento gay, inclusive, pasmem, a grande igreja presbiteriana lá, primeiro aceitaram a mulher pastora. A igreja americana tem mais variantes propensas à aceitação, até de ordenação de homossexual, começou aceitando a ordenação de mulheres. Então é só uma questão de tempo, porque é a mesma linha de argumentação. A pessoa pode ficar incoerente um tempo, mas depois a coerência clama e ela vai aceitando a normalidade daquilo ali. Então, muitas igrejas vão apostatar. Muitas igrejas. Tem igreja que a gente aparece na discoteca com um jogo de luz, com dançarina bailando lá na frente, corrompendo o louvor. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei e viu o povo adorando o Deus de ouro, diz que Moisés, vendo a idolatria e vendo as danças, o culto ao Deus de ouro era com danças. Ele quebrou as tábuas e ficou indignado com aquela irreverência no culto a Deus. Então nós vamos verificar. É a hora de ser crente para valer, meu irmão. É a hora de ser crente para valer. Seja firme, busca Deus. Não ceda. Comece pela sua vida. Porque se você ceder na sua vida para o pecado, você não tem moral para falar contra as coisas erradas, não.
Então guarde a sua vida na santidade. E seja um arauto de Deus, um profeta da última hora, para confrontar o pecado e chamar pessoas ao arrependimento. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra viva, poderosa, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela esperança do arrebatamento da igreja, pela iminência da vida de Jesus, ó Pai, que traz ao nosso coração o senso de urgência, meu Pai, e ao mesmo tempo o desejo do céu. Que o Senhor visite aqueles que estão doentes, Pai, de Cláudio, meu Pai, cura para a glória do teu nome, irmão Maurício, cura para a glória do teu nome, Maurício, da piedade, meu Deus, cura o irmão Mariano também, né? Os procedimentos daquele vai se meter, Senhor, que possam acontecer de maneira, meu Pai, tranquila, que o Senhor possa trazer saúde ao seu povo, que o Senhor também seja com cada um que aqui veio, meu Pai, que o grito de Maranata esteja no íntimo de cada um, Senhor, que estejamos a nos preparar, meu Pai, aleluia, Senhor, anunciando o Evangelho, pregando a tempo, a fora de tempo, Senhor, vivendo a vida aos teus pés, e sabedores, ó Pai, que este tempo não é tempo para irreverência, não é tempo para brincadeira, não é tempo para negligência, mas é tempo para ser cheio do Espírito Santo. Viver-se numa geração ímpia, meu Pai, contra o pecado, levando a sério a santidade, não brincando com coisas sérias, ó Pai, mas separando o precioso do vil, o santo do profano, meu Pai, e vivendo no teu altar e na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.